Bíblia nos mostra as características de um homem que agradou ao Senhor e o Senhor testemunhou acerca deste homem. Este é o estudo de número 874 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e vamos ver algumas características do servo de Deus, um homem de Deus chamado Jó, e veremos logo após a nossa vinheta. Jó, ele agradou ao Senhor, ele foi abençoado pelo Senhor e foi honrado por Deus. Vamos ao nosso tema, 5 características de Jó que agradaram ao Senhor. O nosso texto base está no livro de Jó, capítulo 1, verso 1, que diz: havia um homem na terra de Uz e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, ele era honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. O livro de Jó começa falando sobre as qualidades de um homem que agrada a Deus, a ponto de Deus testemunhar sobre este homem ao inimigo das nossas almas. E nós vamos ver em Jó capítulo 1, verso 8, que diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Antes de aprendermos sobre essas qualidades, eu gostaria de meditar no fato de Deus testemunhar sobre Jó ser um servo. Deus testemunhou 2 vezes que Jó servia a ele e não servia de qualquer maneira. Jó capítulo 2, verso 3 diz: indagou-lhe então Yahvé: observaste a meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Deus, ele testemunha sobre Jó a primeira vez, e Satanás, ele fala que Jó, ele era daquele jeito, amando a Deus, respeitando a Deus, porque Deus o tinha cercado de bens, cercado de bênção, cercado de proteção. Mas quando nós olhamos, Deus testemunhou as 2 vezes, logo após ele ter sido instigado, Jó ter sofrido, Deus testemunha, e Deus, ele fala que Jó era um servo. Deus chamou outros homens na Bíblia como servo. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Moisés, servo de Deus, irmão de Miriam e de Arão. Números no capítulo 12, o verso 7 diz assim: contudo, não é assim que procedo para com meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. É interessante você ver que Deus, ele testemunhou que Moisés, ele era um servo, mas Deus também chamou Moisés de servo, testemunhando que Moisés o servia. Josué capítulo 1, verso 2 diz: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Deus é maravilhoso. Deus, ele chama Moisés de servo, mostrando que ele o servia. Mas Deus também chamou Davi de servo. No Salmo 89, verso 20 diz: encontrei Davi, meu servo, ungi-o com meu óleo santo. Existem muitos pregadores que não atribuem ao fato do servo ter privilégio e ter posição de confiança para com Deus. O fato de Deus chamar de servo não é um termo pejorativo, ou seja, Deus não estava depreciando nem Moisés, nem a Davi. Ao contrário, Deus estava elogiando-os. Deus estava falando da fidelidade, da obediência,
do amor, Deus estava se referindo ao fato deles o servirem, ao fato deles estarem sob o senhorio dele, assim como nós, que temos comunhão com o nosso Deus, que temos o nosso Deus como nosso Senhor, estamos sob o senhorio dele e estamos servindo a ele com coração sincero, somos fiéis a ele e nós temos esse privilégio de sermos chamados de servo. Mas podemos nos lembrar que Deus chamou os patriarcas, os discípulos, os apóstolos, os heróis da fé, e também Deus chamou de amigos, e nós também somos amigos de Deus, assim como Deus chamou a Abraão. João no capítulo 15, verso 14 diz: vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando, porque nós estamos vivendo sob o senhorio do Senhor, nós estamos vivendo como servos do Senhor e o obedecemos porque o amamos. E a primeira característica de Jó que eu quero ver contigo é a bondade. Jó capítulo 29, verso 11 diz: todos os que me ouviam consideravam-me feliz, e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de ser e agir. Muitas pessoas falam que são e não demonstram em ações, mas quando Jó fala que as pessoas testemunhavam sobre o modo dele de ser e também de agir, ele estava mostrando que ele não somente era um bom servo de Deus, mas ele agia como um bom servo de Deus. Jó capítulo 29, verso 12 diz: pois eu socorria e ajudava a todo necessitado que clamava por cooperação e ao órfão que não tinha quem o amparasse. Ele ia além das palavras, ele ajudava, ele socorria, ele dava o que ele podia e o que era necessário para o momento. Jó também, ele confortava, ele fortalecia aqueles que precisavam, ele fortalecia aos enfraquecidos. Jó capítulo 4, verso 4 diz: tuas palavras tens sustentado os que cambaleavam e tens fortalecido os joelhos vacilantes. Então não adianta só nós falarmos, nós temos que falar e temos que agir assim como Jó fazia. Isaías, ele nos ensina que nós devemos agir com bondade. Nossas palavras têm que ser palavras que fortalecem, palavras que auxiliam, palavras que edificam. Isaías capítulo 35, verso 3: fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes. Infelizmente, tem pessoas que só abrem a boca para julgar, para criticar, para condenar, para desmotivar os outros. Eles não aproveitam a oportunidade que Deus dá a eles para poderem fortalecer, renovar o ânimo, edificar, para dar palavra de conforto. E a bondade, ela é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Vamos ver Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, que diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ainda diz mais: contra essas virtudes não há lei. São virtudes que têm que ser encontrado nos servos do Senhor. A bondade, ela é fruto da luz. Efésios capítulo 5, verso 9 diz assim: porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E quem é a luz? A luz é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele habita em nós através do Espírito Santo. Então nós temos que dar frutos, nós temos que ser pessoas bondosas, pessoas justas e pessoas verdadeiras, porque o nosso Jesus, ele
Ele é bondoso, Ele é justiça e Ele é verdade. A bondade é um atributo do nosso Senhor. Salmo 86, verso 5, o salmista diz: pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. A bondade do Senhor se revelou desde a criação, se revelou através das suas obras, através do imensurável amor dele com a humanidade. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que nós devemos ter um coração bondoso. Vamos conferir? Colossenses no capítulo 3, verso 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como é importante nós aprendermos através da palavra a agirmos de acordo com o que agrada a Deus, assim como Jó agiu. A segunda característica de Jó que nós vamos ver é a honestidade. A honestidade é a qualidade ou caráter de honesto. É quem tem bom caráter, é a de alguém verdadeiro, é a característica de alguém que é decente, do que tem pureza e olha que interessante, e é moralmente irrepreensível. Davi, ele nos ensina que Deus recompensa as pessoas que são honestas. No Salmo 18, verso 20 e verso 21 diz assim: o Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como um ímpio, afastando-me do meu Deus. Então nós precisamos ser pessoas honestas. Nós temos um exemplo de um casal que foram desonestos para com os apóstolos. Esse casal é Ananias e Safira. Eles foram desonestos com Pedro e eles tiveram um triste fim. Atos capítulo 5, verso 1 e o verso 2 diz: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Vamos entender isso. Barnabé, ele vendeu uma propriedade e ele entregou todo o valor daquela propriedade que ele recebeu para o apóstolo Pedro. Ananias, ele olhou isto, ele achou que a atitude de Barnabé traria prestígio. Então, o que ele fez? Ele imitou, ele vendeu, mas ele combinou com a esposa dele, com Safira, que eles deveriam dizer que o valor que eles estavam entregando era todo o valor que eles tinham recebido. Eles não eram obrigados a fazer isto, não, mas o fato deles quererem prestígio entre os irmãos os levou a mentirem e a consequência foi que eles morreram. Vamos nos lembrar que o salmista, ele nos mostra que quem é generoso e honesto, ele é feliz. Salmo 112, o verso 5 ao verso 7 diz: feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Essa pessoa honesta é uma pessoa que atrai as bênçãos do Senhor, é a pessoa que serve o Senhor com coração sincero, é uma pessoa que Deus o abençoa. A terceira característica de Jó que eu quero trazer é que Jó, ele era um homem justo. Justo pode também ser traduzido nas versões bíblicas como honesto e como reto. Eu quis trazer os versículos sobre honesto, uma característica, como justo, uma outra característica. Jó capítulo 9, verso 20 diz: ainda que eu fosse justo, a minha própria boca me condenaria. Ainda que eu fosse perfeito, então ela me declararia perverso. Eu achei muito lindo. São duas qualidades, mas que nós podemos encontrar
encontrar como uma só, mas eu quis trazer as duas. Os justos, eles são convidados a louvar a Deus. No Salmo 33, verso 1, Davi diz: ó justos, exultai no Senhor. O desejo dos retos é louvar a Deus. Como é bom podermos louvar ao Senhor, como é bom podermos nos alegrar no Senhor. E também a Bíblia nos ensina que os justos, eles devem se alegrar. Salmo 32, verso 11, Davi fala: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Você é convidado para se alegrar no Senhor, você é convidado para adorar o Senhor. E os justos, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que eles são vitoriosos. Salmo 118, verso 15 diz: jubilosos brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, a destra do Senhor realiza maravilhas. Louvado seja Deus. Na nossa casa, no nosso coração, na nossa vida, existem brados de vitória, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nosso Deus. E a Bíblia fala que a oração do justo, ela alegra o Senhor. Jesus Cristo, ele nos torna justo. Romanos capítulo 5, verso 19 diz: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, está falando de Adão, agora diz: assim também, por intermédio da obediência de um único homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Louvado seja Deus. E a quarta característica de Jó, fala que Jó amava respeitosamente a Deus. Isto significa que Jó, ele era temente ao Senhor. Nós podemos ver o temor com uma dupla interpretação. Por exemplo, como medo do Senhor, ou como um amor respeitoso ao Senhor. Jó, ele tinha medo dos filhos dele pecarem contra Deus. Jó, no capítulo 1, verso 5, diz: assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar os filhos dele e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um de seus filhos, pois ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Jó, ele poderia ter medo dos filhos dele pecar contra Deus, mas Jó, ele amava reverentemente ao Senhor. Ele poderia ter o medo sim dos filhos pecarem contra Deus, e o medo levava Jó a fazer sacrifício. Jó, ele temia ao Senhor, ele honrava o Senhor, e isto ajudava Jó a viver em obediência, e ajudava Jó a agradar o Senhor, a viver para a glória do nome do Senhor. O rei Salomão, ele nos ensina que é melhor você temer ao Senhor do que você ter riquezas. Vamos conferir? Provérbios capítulo 15, verso 16. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz, porque o temor do Senhor nos ensina, nos conduz, nos ajuda a agradarmos ao nosso Senhor. E o rei Salomão também nos ensina que quem teme ao Senhor odeia o mal. Em Provérbios capítulo 8, verso 13, que diz: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Vamos ver a quinta característica de Jó? Esta nos mostra no nosso texto base, é a que ele evitava praticar o que era mal. Jó ensina que afastar do mal é uma demonstração de inteligência. Vamos conferir? Jó capítulo 28, verso 28 diz: então asseverou ao ser humano: no amor respeitoso ao Senhor está a sabedoria,
e evitar o mal, é ter entendimento. É importante nós temermos o Senhor, é importante nós evitarmos o que não agrada ao Senhor. O salmista Davi, ele fala que nós devemos nos afastar do mal. Salmo 34, verso 14 diz: aparta-te do mal e pratica o que é bem. Busque a paz e empenha-te por conquistá-la. Se olharmos a Bíblia, ela traz muitos exemplos, muitos versículos sobre que devemos nos apartar do mal, nos afastar do mal. Vamos ver Pedro nos ensinando? 1 Pedro capítulo 3, verso 11. Afasta-te do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Você observou? É praticamente Pedro repetindo o salmo que Davi fez. Vamos ver o rei Salomão, que também nos ensina que nós devemos temer ao Senhor e devemos nos desviar do mal. Provérbios capítulo 16, o verso 6, que diz: por intermédio da misericórdia e da verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor o ser humano evita todo o maligno. Quem que fez expiação pelos nossos pecados? Quem é misericordioso e quem é o caminho, a verdade e a vida? O nosso Senhor Jesus. Eu vou começar a concluir. Jó, ele servia a Deus, mas ele não servia a Deus de qualquer jeito. Jó, ele servia a Deus com sinceridade. Jó, ele não fazia de brincadeira ou simplesmente para atrair bênçãos do Senhor. Jó, ele tinha um propósito na vida. O propósito dele era agradar a Deus em todas as áreas da vida dele. O diabo, sabe o que ele fez? Ele testemunhou para Deus que Deus abençoava a Jó e que Deus cercava a Jó com proteção e com prosperidade. Vamos conferir que vai ser a nossa conclusão. Jó capítulo 1, verso 10, que diz: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, da sua família e de tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Como é bom agradarmos ao Senhor, como é bom servirmos ao Senhor com sinceridade, como é bom o Senhor olhar para nós e o Senhor encontrar em nós características de um verdadeiro servo dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, dá o seu like, não se esqueça. Caso você ainda não esteja inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.